direta de Trump a Lula e Moraes foi confirmada, uma reunião de emergência foi convocada no Palácio da Alvorada. A atmosfera, segundo nossa fonte, não era de debate, mas de pânico e recriminação. De um lado da mesa, a ala política e pragmática do governo, liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e por líderes do Centrão. Do outro, a ala ideológica e judicial, representada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e pelo próprio Alexandre de Moraes, que teria sido convocado em caráter de urgência. A crônica desta reunião é a de um racha definitivo. A ala pragmática, apavorada com a iminência de um colapso econômico causado pela Operação Martelo de Trump, teria defendido uma rendição imediata e o sacrifício de Moraes. Haddad teria apresentado dados que mostravam que o dólar já abria o dia em disparada e que a Bolsa de Valores caminhava para um dos piores dias da história. Presidente, teria dito ele, não há o que discutir. Não temos como enfrentar a máquina econômica americana. A cabeça de Moraes é o preço para salvar o governo e o país. A ala ideológica, por outro lado, teria pregado a resistência. Moraes, com sua fúria característica, teria chamado a proposta de covardia e traição. E eu cito a essência do que ele teria dito, segundo nossa fonte. Covardia. Vocês querem me entregar em uma bandeja para salvar a pele de vocês? Fui eu que salvei a eleição de vocês. Fui eu que prendi os inimigos de vocês. Sem mim, este governo não existiria. Nós temos que resistir, peitar, ir para a ONU, denunciar o imperialismo americano. Foi neste momento que o presidente Lula, que até então apenas ouvia, teria tomado sua decisão. Uma decisão não baseada em ideologia, mas no mais puro e frio instinto de sobrevivência, diante do impasse na reunião de crise. Com a fúria de Moraes de um lado e o pânico de Haddad do outro, todas as atenções se voltaram para o presidente Lula. Sua decisão não definiria apenas o futuro de seu aliado na corte, mas o futuro de seu próprio governo. E Lula, o animal político mais experiente do Brasil, fez a escolha que sempre fez em sua carreira, a escolha pela sobrevivência. Segundo o relato detalhado de nossa fonte, que estava na sala, Lula teria se levantado, pedido silêncio e se dirigido diretamente a Alexandre de Moraes. Seu tom não era de um aliado, mas de um chefe de Estado dando uma ordem final a um subordinado problemático. E eu cito a essência da fala que selou a traição. Ministro, teria dito Lula com uma frieza calculada, a sua coragem nos serviu bem até aqui. O senhor foi o soldado que travou as batalhas que precisavam ser travadas. E o governo e o partido serão sempre gratos por isso. Mas a guerra mudou. O inimigo agora não é mais um grupo de manifestantes ou um ex-presidente. O inimigo agora é a Casa Branca. E contra este inimigo, a sua coragem se tornou imprudência. A sua força se tornou uma fraqueza para nós. Ele fez uma pausa e concluiu com o golpe de misericórdia. O seu papel nesta luta terminou, ministro. Agora, o palco é da diplomacia e da negociação. E para que a negociação possa começar, nós precisamos de um gesto. E este gesto, infelizmente, terá que ser o seu afastamento. O senhor precisa encontrar uma saída. Peça uma licença. Aposente-se, mas saia de cena. Pelo bem do Brasil e pela sobrevivência deste governo. A sua guerra pessoal não vai afundar o meu governo. A crônica deste momento é a de uma humilhação total. Alexandre de Moraes, o homem que prendeu deputados, censurou jornalistas e decidiu eleições, acabava de ser demitido. Não por um processo legal, mas por seu próprio chefe, o homem que ele mesmo ajudou a eleger. Ele teria recebido a sentença em silêncio, com o rosto pálido. Sem o apoio do Planalto, ele sabia que estava completamente só, abandonado por todos. A partir daquele momento, a Operação Fritura começou a ser executada. A ordem de Lula para seus ministros foi a de, sutilmente, começar a se distanciar publicamente de Moraes. A primeira a agir, segundo o plano, seria a ministra do Planejamento, Simone Tebet, figura da ala moderada do governo. Em uma entrevista coletiva marcada para a tarde de hoje, segunda-feira, 18 de agosto, ela, ao ser questionada sobre a ameaça de Trump, não defenderá o ministro. Ela dará a primeira facada, dizendo que nenhum homem está acima do interesse nacional e que o governo confia que o judiciário saberá encontrar uma solução para pacificar as relações internacionais. Será a senha, o sinal verde para que o resto do sistema comece a agir. O Congresso, a grande mídia, os outros ministros, todos, um a um, começarão a construir a narrativa de que Moraes se tornou um problema que precisa ser resolvido. O racha, que antes era uma hipótese, agora é a política oficial do governo. A guerra civil em Brasília começou. E a primeira e mais poderosa cabeça já foi colocada a prêmio pelo seu próprio rei. Alexandre de Moraes, após ser friamente sacrificado por Lula na reunião de emergência na manhã de hoje, 18 de agosto, não reagiu com desespero. Segundo fontes de nossa equipe, com acesso direto à cúpula do judiciário, sua reação foi a de uma fúria gelada, a de um predador encurralado que, em vez de se render, decide levar todos os seus caçadores para o abismo junto com ele. Se o sistema decidiu traí-lo, ele destruiria o sistema.
A primeira jogada de seu contra-ataque, segundo a nossa apuração, foi acionar a sua mais poderosa e temida arma, o conteúdo sigiloso dos inquéritos que ele comanda há anos. Moraes, mais do que ninguém, conhece os segredos, os podres, os crimes de cada figura importante de Brasília. E ele decidiu usar este arsenal. Na tarde de hoje, um vazamento anônimo, mas com a assinatura inconfundível de Moraes, começou a inundar as redações da imprensa independente. O primeiro documento vazado foi devastador para o governo. Tratava-se da transcrição de uma delação premiada, mantida em segredo de justiça, de um grande empreiteiro. Na delação, o empresário detalhava um esquema de propina em um dos ministérios mais importantes do governo Lula, implicando diretamente um dos ministros mais próximos do presidente. O recado de Moraes para o Planalto era um ato de chantagem explícita. Vocês querem a minha cabeça? Eu tenho as provas para derrubar o governo de vocês. Se eu cair, eu não caio sozinho. Eu levo todos vocês comigo. Mas a vingança de Moraes não se limitou ao executivo. Ele também mirou em seus colegas de STF, os que, segundo ele, o traíram. O segundo vazamento, ocorrido no meio da tarde de hoje, foi uma série de mensagens de áudio, extraídas de um dos inquéritos sigilosos que mostravam um dos ministros pragmáticos da corte, o mesmo que agora defendia o afastamento de Moraes, negociando favores e cargos com um conhecido lobista de Brasília. O recado para seus pares era igualmente claro. Vocês querem me julgar? Lembrem-se que eu tenho os segredos de cada um de vocês. Lembrem-se das conversas, dos pedidos, dos acordos. Se tentarem me derrubar, eu transformarei o Supremo Tribunal Federal em um circo de horrores, expondo a hipocrisia de cada um. A guerra civil em Brasília, que começou com a ameaça de Trump, agora escalava para uma nova e perigosa fase. Não era mais sobre pressão externa, era sobre chantagem interna. Moraes, o general ferido, estava usando suas últimas e mais sujas munições para garantir sua sobrevivência. Ele estava incendiando o parquinho, mostrando que, se ele não podia mais ser o rei, ele seria o demolidônio que levaria o reino à ruína. O governo e o STF, que achavam que o sacrifício de Moraes seria uma solução rápida e limpa, agora se veem reféns de um homem que não tem mais nada a perder. A capital federal, na noite de hoje, vive um clima de terror. Ninguém sabe qual será o próximo vazamento, qual ministro será exposto, qual escândalo virá à tona. A guerra entre os tiranos começou, e o Brasil, mais uma vez, é o campo de batalha. A tática de terra arrasada de Alexandre de Moraes, vazando os segredos de seus antigos aliados na tarde de hoje, segunda-feira, 18 de agosto, mergulhou Brasília em um caos sem precedentes. A tentativa do sistema de sacrificá-lo para aplacar a fúria de Trump havia falhado miseravelmente. Agora, o governo e o STF não tinham apenas uma crise externa com a Casa Branca, mas uma guerra interna de todos contra todos. E em Washington, o presidente Donald Trump assistia a tudo com um interesse de predador. A reação da Casa Branca à guerra civil em Brasília, segundo nossas fontes no Departamento de Estado, foi de uma satisfação fria e calculada. O caos era exatamente o que eles queriam. Um sistema dividido, se auto-expondo, se desmoralizando perante o povo brasileiro e o mundo, era a justificativa perfeita para a fase final da Operação Restauração. O que Moraes, em sua fúria, não percebeu é que, ao vazar os podres de seus cúmplices, ele não estava se salvando. Estava apenas entregando a Trump mais munição. Cada vazamento, cada prova de corrupção do governo, cada áudio de negociação espúria de um colega de corte, era mais um item adicionado ao dossiê que justifica a aplicação da Lei Magnitsky. Não mais apenas contra ele, mas contra todo o sistema. A crônica que se desenrola na tarde de hoje é a de um tirano cometendo suicídio e tentando levar todos consigo. A grande mídia, atordoada, não sabe mais que narrativa seguir. Se defendem o governo, são desmentidos pelos vazamentos de Moraes. Se atacam Moraes, admitem a tirania que sempre negaram. O castelo de cartas da propaganda ruiu. E é neste cenário de caos absoluto que Trump preparou o seu checkmate final. Segundo nossa fonte, a Casa Branca teria enviado, há poucas horas, um novo e último comunicado secreto ao Palácio do Planalto. A mensagem é curta e brutal. E eu cito a essência do que foi comunicado. Vimos com grande preocupação as revelações das últimas horas, que indicam um nível de corrupção e de anomia institucional ainda mais grave do que o nosso dossiê original previa. A situação se tornou insustentável. O ultimato original está, portanto, cancelado. Por um momento, o Planalto teria respirado aliviado, achando que Trump havia recuado. Mas a mensagem continuava. Em seu lugar, informamos que o presidente Trump, para proteger os interesses da segurança hemisférica e os direitos humanos, assinará a ordem executiva da opção nuclear econômica em 24 horas, isolando o Brasil do sistema financeiro, a menos que uma única condição